Olá, segunda-feira, dia de conteúdo para você aqui na Vasto Mundo Intercâmbio. E o que eu trago hoje, na verdade, é um programa que eu já estava há algum tempo para abordar aqui, para trazer aqui para vocês, mas que, dada a especificidade dele, eu ficava postergando isso, né? Porque é realmente para um público muito específico. Mas diante do que aconteceu na semana passada, diante do falecimento do craque Maradona, né, do jogador de futebol que o mundo admirou, e vendo diversas reportagens sobre a história dele, né, uma pessoa que veio da extrema pobreza na Argentina, conquistou posições difíceis de serem conquistadas por um atleta e que acabou passando por dificuldades extremas, envolvimento com drogas, dilapidação de patrimônio, alcoolismo, descontrole na vida pessoal, descontrole na vida social, conflitos em relacionamento. Enfim, ele foi de um extremo ao outro ao longo de sua vida, ao longo de sua carreira, e muitos dos fracassos enfrentados pelo Maradona na vida pessoal, na vida social, na vida patrimonial, porque certamente ele dilapidou muito o patrimônio dele com drogas, com alcoolismo, com farras, enfim, com fracassos pessoais, né, com declínio na carreira, apesar da admiração quanto ao que ele fez no futebol. Muito desses fracassos e desse declínio inequívoco é fruto da absoluta ausência da preparação dele ainda quando jovem, ainda quando adolescente, sobre como lidar na carreira profissional, na vida esportiva e na vida social. E por conta disso, fazendo uma análise também com o que acontece muito com o futebol brasileiro, não são poucos os exemplos dos atletas brasileiros que vêm da extrema pobreza, alcançam a glória, alcançam o sucesso e quando vêm a se aposentar, acabam também no ostracismo, dilapidam tudo aquilo que ganhou ao longo de sua curta carreira, por maior que tenha sido, e também tenham uma vida absolutamente desregrada quanto ao álcool, quanto às farras, quanto ao uso de drogas, né, quanto à desorganização na vida pessoal e patrimonial e também profissional. Tudo certamente fruto da falta da orientação adequada quando ele ainda estava ali na fase da adolescência, jogando, treinando no futebol, aprendendo a ser um atleta no futebol. E o programa que eu trago hoje é justamente para aqueles adolescentes no Brasil que sonham em ser jogador de futebol, mas que pela realidade brasileira, pelo fato de ter que lidar com essa dificuldade que é entrar numa carreira do futebol, pelo fato da gente saber, né, de todos sabermos que são poucos aqueles que efetivamente conquistam sucesso e efetivamente conquistam uma vida patrimonialmente confortável com o futebol. E aí, por conta de todas essas dificuldades, né, que são naturais do mundo do futebol aqui no Brasil, o adolescente acaba optando por fazer uma faculdade, por abandonar aquele sonho de ser jogador de futebol. E os pais, normalmente, apoiam essa decisão de abandonar aquele sonho, de ter aquele desencanto com relação ao que antes era um sonho de se tornar um jogador de futebol no Brasil. Mas e aí, se houvesse a possibilidade, vamos imaginar aqui, que houvesse a possibilidade desse adolescente brasileiro fazer não apenas desde cedo, ainda na época da escola, ainda na época do high school, uma preparação de alto nível esportivo e técnico e ainda se preparar para entrar numa grande universidade, uma universidade renomada, na carreira esportiva. Ainda que ele não se tornasse um jogador de futebol de elite, mas em razão do curso universitário que correria concomitantemente ali a carreira de jogador de futebol, inclusive pela universidade, ele poderia estudar, por exemplo,
carreiras voltadas ao esporte. Então, ele poderia se tornar um técnico de futebol, ele poderia se tornar um fisioterapeuta, ele poderia se tornar um médico voltado à área esportiva. Enfim, se nós tivéssemos isso aqui no Brasil, linkado desde o início o high school com o ingresso na universidade, voltado à carreira atlética do futebol, eu não tenho dúvida que a realidade do futebol brasileiro seria outra, né? Nós deixaríamos de ter aquele imenso número de jogadores de futebol que vieram da extrema pobreza e que foram desprovidos de educação, de preparo físico, emocional, financeiro, patrimonial, intelectual, e passaríamos a ter, evidentemente, jogadores mais qualificados. Qualificados sob o ponto de vista de preparação emocional, intelectual e acadêmica. Eu não estou aqui tentando desmerecer os heróis brasileiros que saem da extrema pobreza em condições absolutamente precárias e se tornam a elite do futebol brasileiro. Não. O que eu estou querendo é somar, o que eu estou propondo aqui é a soma de juntar um talento nato a uma preparação social, acadêmica e intelectual. Claro que para essa parcela significativa dos jogadores brasileiros que vêm da extrema pobreza, isso evidencia-se como algo inviável. Mas para aquele segmento de classe média alta, que deseja também seguir essa carreira e que não o faz porque não enxerga na carreira futebolística esse adicional de preparação acadêmica, universitária, intelectual, né, acaba por desmotivá-lo. Então, na verdade, o que eu trago para vocês hoje é um programa construído nada mais, nada menos pelo Paris Saint-Germain para adolescentes de diversas partes do mundo que queiram seguir a carreira futebolística em alto padrão. Então, é um programa que pega o adolescente ainda no high school, e esse high school pode ser feito na Flórida, nos Estados Unidos, ou em Paris. É desenvolvido pelo Paris Saint-Germain, e o aluno vai, desde o high school, ter treinamentos técnicos e esportivos voltados a uma carreira de alto nível. O aluno vai participar de campeonatos internacionais. Ao ingressar na universidade, que a preparação para esse ingresso será nesse período de high school, no Paris Saint-Germain, e ao entrar em uma universidade voltada ao segmento esportivo, ele vai participar de campeonatos internacionais na Europa e nos Estados Unidos, no futebol, e durante essa carreira, durante esse período universitário, ele vai poder decidir e ter a oportunidade de, ao terminar o curso universitário, seguir a carreira profissional no futebol ou seguir uma carreira profissional relacionada àquela formação acadêmica que ele teve na universidade, voltada ao futebol. Estamos falando aqui do futebol europeu, do futebol nos Estados Unidos, tá? Então, é, sem dúvida, uma condição diferenciada, é, sem dúvida, um programa de elite, um programa construído pelo Paris Saint-Germain. Não é algo, definitivamente, não é algo acessível a qualquer um que eu falo sob o ponto de vista financeiro, porque é uma construção realmente de uma carreira feita na Europa ou nos Estados Unidos, tá? Então, caso você tenha um filho ou uma filha, sim, isso também é voltado para o segmento feminino, tá? Caso você tenha um filho ou uma filha que sonhe em seguir a carreira no futebol, em seguir uma carreira esportiva, ainda que aliando um curso universitário a essa carreira, este é o programa adequado, este é o programa ideal. Programa que, desde o primeiro momento, é feito dentro do mundo do Paris Saint-Germain,
seja na unidade deles na Flórida, nos Estados Unidos, seja na unidade deles em Paris, na França. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, se ficou interessado, se acha que seria um programa ideal para o teu filho ou tua filha, entre em contato aqui com a gente, com a Vasto Mundo Intercâmbio, que a gente vai ter todo o prazer, toda a satisfação em passar todas as informações, tá? Deixo um grande abraço a todos e na próxima segunda a gente se encontra novamente.